Hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa o novo secretário de Educação de Mato Grosso, Marco Marrafon. Secretário, bem-vindo ao programa. O senhor que saiu da Secretaria de Planejamento, né, e assumiu essa tarefa, né, de gerir a pasta da educação num momento conturbado. E aí chega essa negociação da RGA que o Estado hoje está parado. Boa tarde, bem-vindo. Quais os rumos que devemos tomar e que o Estado deve tomar, secretário, nessa situação? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadora. É uma alegria muito grande poder estar aqui para a gente poder conversar, esclarecer a população, levar informação de qualidade, que eu sei que é isso que essa emissora sempre preza. Sempre. A questão do RGA, ela é uma questão muito importante, ela é fundamental. Nós entendemos que ela é um direito do servidor, estamos fazendo o máximo para cumprir aquilo que foi a correção monetária de 11%, mas é preciso dizer algumas verdades. E quem mente, né, não pode prevalecer, quem fala a verdade não pode ser punido. A primeira coisa é dizer que houve 12% de aumento real, além do RGA, nos últimos 7 anos no estado de Mato Grosso. Ou seja, deram uma correção em média de 5%, mais 12% de aumento real. Especialmente no período de 2013 a 2014, muitos aumentos com fins eminentemente eleitoreiros e dados de maneira irresponsável, sem o devido estudo de impacto. Isso gera toda uma situação que vai agora culminar com o estouro da Lei de Responsabilidade Fiscal e, aliado a isso, pela primeira vez nos últimos anos, a inflação, fruto da má gestão da política econômica da União Federal, chegou a 11%. Então, o governo se vê em dupla dificuldade. Primeiro, ele precisa cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o Poder Executivo não pode gastar mais do que 49% da sua receita com despesa de pessoal. E nós já estouramos esse limite devido a esses aumentos irresponsáveis anteriores. A segunda dificuldade diz respeito ao equilíbrio financeiro. Houve aumento da arrecadação, mas a despesa aumentou muito mais devido a essa grande 12% de aumento real ao ano que houve nos últimos anos. Então, o que nós temos é uma situação em que é necessário cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio fiscal do Estado. Ou seja, o Estado ele não pode gastar mais do que ele arrecada, porque aí ele entra numa crise profunda e vai ser punido pela União Federal e vai perder os repasses da União Federal e a crise só aumenta. Por isso é preciso agir e administrar com responsabilidade. O governador já preparou, ele estressou a equipe ao máximo para que a gente pudesse buscar uma proposta factível. A proposta foi a média histórica de reajuste, a média histórica que chegou a 5%. A gente manteve esse padrão por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e do equilíbrio. Tivemos que fazer um parcelamento, mas é uma proposta muito adequada. De qualquer modo, tendo em vista que o movimento ainda continua, o governador continua no diálogo. Hoje ele está em Brasília, hoje já há novas conversas para ver se é possível melhorar a proposta, ver o que é possível fazer para defender o Estado de Mato Grosso, defender o cidadão, defender o contribuinte e também defender o servidor público. Os servidores mostraram na entrevista, inclusive, que não estão muito dispostos a ceder, né? Falaram em receber e que a greve continua. Quando que o senhor acredita que nós devemos ter um desfecho dessa relação aí? A notícia que nós temos é que há uma reunião marcada para quinta-feira com o retorno do governador de Brasília para justamente verificar as possibilidades da arrecadação e do pagamento dos FECs e outros débitos que a União tem com o Estado de Mato Grosso. Então, se eles garantirem pagamento, as coisas vão ficar, o horizonte fica mais claro. Então, a perspectiva é que venha uma contraproposta aí a partir de quinta-feira e, nesse caminhar, a gente vai tentando fazer o diálogo. O que eu tenho certeza é que os servidores e o governo têm algo em comum, que é prestar um serviço de qualidade, um objetivo comum. E que, com responsabilidade, onde todos possam fazer a sua cota de sacrifício, eu não tenho a menor dúvida de que o Estado de Mato Grosso sairá de maneira muito forte, né, mais forte do que entrou nessa crise econômica, que não é do Mato Grosso, é do Brasil. Nós tivemos, na crise de 2008, a queda do PIB nacional em 2,2%, que gerou um grande desemprego no mundo inteiro. Nesta crise agora, de 15 e 16, o PIB nacional caiu 4,2%, praticamente o dobro da crise de 2008. E temos hoje já um índice de 12 milhões de desempregados. Então, é preciso pensar no cidadão que está desempregado, é preciso pensar no contribuinte que não aguenta mais pagar imposto. O desemprego já não é mais nenhum fantasma, né? É alguém que já está sentado na sala.
Inclusive no estado de Mato Grosso. Nós já estamos falando aí no universo de 300 mil desempregados. 300 mil? O que vai gerar efeitos em cascata. Em todo o estado? Em toda a economia, Porque essa questão da RGA, só para a gente encerrar esse assunto, a própria lei da RGA prevê um ajuste com a demissão de comissionados, se não chegasse aos índices da lei de responsabilidade fiscal, daí demissões, inclusive, de efetivos e por aí vai, né? Exato, o diálogo é justamente para isso, para que seja possível evitar as medidas extremas. Então, a primeira grande coisa é para manter o salário em dia. E é preciso dizer, todos receberam o salário em dia ontem, inclusive algumas categorias, como os professores, receberam um aumento de 7%, mais o RGA de 5% proposto pelo governo, significa um aumento de 12% em tempos de crise. Né? Nós somos aí, só 2 estados da federação estão pagando o RGA. De igual modo, nós também já propomos a pagar alguma coisa. Todos os outros 24 estados não irão pagar, porque também estão de olho na responsabilidade fiscal. Então, o que acontece? Com o diálogo e entendimento de que o servidor público também quer o melhor para o Estado, eu tenho certeza que nós vamos chegar a um denominador comum. O que acontece se não chegar e a gente precisar tomar medidas mais drásticas? Aí vem, possivelmente, atraso de salários, necessidade de corte de servidores que são estágio probatório, a todo um rol de determinações legais que o governador será obrigado a cumprir, não que ele queira. Certo. Bom, você que está chegando agora, que está acompanhando o programa a partir desse momento, eu estou conversando hoje aqui com o novo secretário de Educação, Marco Marrafon. Secretário, o senhor chega na Secretaria de Educação num momento muito difícil e complicado para o governo Táxi, uma vez que é um governo que veio e combateu desde o primeiro instante a corrupção. E é o primeiro caso real de corrupção dentro do governo. Como é que está hoje a Secretaria de Estado de Educação? Olha, todo um processo de levantamento, de análise, de auditoria que foi tocada pelo secretário interino à época, o secretário José Alindo, homem de confiança do governador, e, de certo modo, nós já temos um horizonte para iniciar o diálogo já na semana que vem, a retomada de obras e contratos envolvidos nessa operação. Provavelmente haja rescisões contratuais, todas elas de cima e embaixo, e aí sim nós vamos verificar o que é emergencial, o que é abertura de nova licitação, para que seja feito tudo da maneira mais clara, da maneira mais lícita, e com ampla lisura em todo o processo. Então, a primeira grande missão, chegando, é zelar para que os instrumentos de controle funcionem, e funcionando a gente evitar, combater a corrupção em todos os focos que aparecerem, para que a máquina administrativa rode bem. No segundo momento, avançar no fortalecimento da formação dos professores, na educação continuada, capacitação, na educação pública e de qualidade, e também no projeto que nós temos de fazer uma grande mudança estrutural nas escolas de Mato Grosso, o programa Pró-Escolas, que vem aí com pelo menos 175 reformas e ampliação de unidades, e também parcerias públicas-privadas. Essa parceria público-privada já está dando o que falar. Né? São 76 unidades, né, que devem fazer parte desse rol, dessa lista, e já está certo isso? Quando que o senhor acredita que a gente vai ter um posicionamento em relação a isso? A única coisa que foi feita em relação a elas foi fazer um estudo preliminar e autorizar a elaboração de um projeto. Neste período, nós iniciamos um amplo diálogo com toda a sociedade para mostrar que a parceria público-privada hoje é a metodologia mais moderna de gestão pública. Vou te dar um exemplo. Se o VLT de Cuiabá tivesse sido feito originalmente via uma PPP e não financiamento direto, nós não teríamos perdido nenhum centavo. Por quê? Na PPP, o público vem primeiro. Apenas depois que a obra é entregue, apenas depois que estaria em funcionamento, era que entraria o privado para dar manutenção das escolas. Então, muitas escolas no Estado são alugadas, o Estado paga isso, nós fizemos um estudo em cima de escolas alugadas. Então, nós estamos substituindo um aluguel que não retorna por uma compra de uma escola que um financiamento. Então, o privado entrega a escola pronta, o Estado compra ela em parcelas, como um financiamento da casa própria, e, ao final, o Estado é dono da escola. Hoje nós pagamos aluguéis em escolas, e esse dinheiro, como todo aluguel, fica para o proprietário e não volta para o Estado. Então, é preciso discutir, é preciso apresentar as razões, é preciso afastar terrorismo político e mentiras. PPP não é privatização, PPP não cobra mensalidade dos alunos, PPP não cobra taxas e muito mais. Com a economia prevista de 25% na estrutura, uma estrutura que é adequada, com ar-condicionado, sem goteira, nós vamos, então,
poder investir em gente, melhorar o professor, diminuir o número de contratos, fazer os concursos para a carreira docente que nós tanto almejamos. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário estadual de Educação, Marco Marrafon. Secretário, como é que estão as reformas? Os casos de corrupção que, inclusive, o levaram a ter que assumir a secretaria nesse momento, envolviam justamente as reformas. Quando tinha uma reforma, ali havia um processo todo de propina para cá e para lá. Parou-se de trabalhar no Estado, as reformas continuam, como é que está esse sistema? As reformas vão continuar, né? Mas não agora. Então, no primeiro momento, a gente houve uma suspensão dessas reformas que estavam envolvidas na Operação Rêmara por 60 dias, até que os estudos e avaliações preliminares ficassem prontas. Nós conseguimos adiantar esse processo. Segunda-feira eu já recebo, com 15 dias de trabalho, já o resultado das primeiras auditorias para tomada de decisão. Então, na próxima semana, a partir de segunda, eu inicio um amplo diálogo com os instrumentos de controle, vamos conversar com o Ministério Público e a HECO, com o combate ao crime organizado, vamos conversar com o Tribunal de Contas, porque há um dilema, né? Havia reformas em andamento, muitas reformas eram urgentes, atendiam as crianças, e, por outro lado, nós sabemos que não podemos ordenar despesas em contratos viciados, seja ele por direcionamento, enfim. E isso gera uma situação em que o gestor público precisa tomar uma decisão muito difícil, né? Então, por isso, abriremos o diálogo, e o caminho natural é que haja uma rescisão contratual e nova contratação para que isso se inicie. Muito? É justamente esse o problema que nós vamos ter que dialogar e enfrentar, porque uma nova licitação ela demora um trâmite aí de pelo menos 3 a 4 meses, e, como eu sempre tenho dito, o tempo da vida do aluno que precisa de um bom aparato escolar, uma boa unidade escolar, não é o tempo do Estado, né? Isso sem fala 3 a 4 meses uma licitação, se não houver recursos, se não houver maior judicialização. O Estado é tranquilo. Agora, para o aluno que está sem estudar, ou está aguardando a sala de aula, ou, né, que está hoje numa sala improvisada, é muito tempo. Né? É muito tempo, e não pode esperar, né? Nós temos ainda alunos estudando em containers, né? Então isso significa o quê? Que temos que avançar nesse programa, temos que resolver os problemas jurídicos, fazer a limpeza que for necessária, e já estamos fazendo, isso é importante dizer. Uma das coisas mais importantes é a atitude do governador, que é o não deixar roubar, e isso foi muito duro em relação à superintendência que cuidava da gestão de estrutura de obras, e a gente já está fazendo todo um processo de mudança de procedimentos, de busca de maior controle, mas também não pode perder a agilidade. O Estado ele cumpre bem o seu papel quando ele entrega ao cidadão, quando ele cumpre política pública. Ele não pode pensar que ele é um fim em si mesmo e que ele só arrecada para ele. O que o senhor pode identificar já nesse trabalho? A qualidade das obras que eram realizadas, por exemplo, caiu, era uma qualidade questionável por conta do dinheiro que tinha que ser distribuído ali? Houve uma queda na qualidade do serviço que já foi prestado, no caso? Isso ainda não está detectado, até porque, é preciso dizer também, muitas delas nem haviam começado. Tem obras que estavam licitadas e tinha feito apenas a terraplenagem, estava no chão. Algumas já estavam mais avançadas, como o refeitório, por exemplo. Então, o fiscal dos contratos não detectaram problemas estruturais suficientes para poder dizer, olha, isso é fruto da corrupção. Então, também os valores, foi muito pouca coisa paga naquele processo que estava apenas ali, dando seus primeiros passos. Agora, o senhor acredita que em quanto tempo a Secretaria consegue, de fato, identificar todo o processo que estava de fato acontecendo? Contando já os 20 dias que passaram, o prazo máximo seria de 60 dias, ou seja, uma resposta para início de julho, em torno de 15 de julho. Agora, nós estamos conseguindo adiantar os processos, e eu acredito que dentro de 2 semanas nós já teremos um posicionamento sobre o que fazer com elas e já estabelecer novos trâmites jurídicos para a retomada mais rápido possível. São quantas obras? Tem algumas listas de 10 obras, a gente está investigando em torno de 16. 16 obras. Dessas 16, se a gente botar em 100% do dinheiro, qual o percentual que já havia sido liberado? Não chegava a 20%, 30%, segundo eu tenho informações por enquanto. 20% a 30%. Exato. Não posso dizer, são casos a casos, né? Algumas mais adiantadas, outras menos. O que vai acontecer com essas empresas? Isso é uma questão jurídica, né? Então é uma questão de polícia, o Ministério Público tem atuado. Temos a gente percebeu pela lista ali, desculpa interromper, mas a gente percebeu pela lista que são empresas que já vinham prestando serviço para o Estado há muito tempo. Há muito tempo. Os indícios todos apontam que, na verdade, isso é um processo que já vinha desde antes.
e que isso também já está sendo investigado, tanto pela SEDUC quanto pelos órgãos de controle, ou seja, já está há algum tempo, são as mesmas empresas que prestavam serviço e que faziam as construções. Então, isso ainda deve vir a aprofundamento das investigações, deve vir à tona fatos novos em relação a isso. Mas o que isso já é um direcionamento bem claro de que é um processo que já vem de alguns anos atrás. Como cidadão, como que o senhor vê, como que o senhor acompanhando e hoje ali vendo o que estava sendo feito, como é que o senhor se sente? Qual que é o seu sentimento de cidadão? O sentimento de cidadão e indignação é tão grande que, a convite do governador, eu me dispus a sair da Secretaria de Planejamento, uma secretaria mais calma, uma secretaria com técnicos, gestores governamentais muito competentes, analistas muito competentes, para enfrentar um grande desafio, um desafio de diálogo democrático, um desafio de diálogo com os professores, com os servidores, um desafio para evitar todo o processo de corrupção, justamente movido por uma indignação aliada a uma grande fé de que é possível fazer a diferença. Eu não colocaria meu currículo, a minha vida, à prova, se eu não tivesse, acima de tudo, fé de que é possível transformar, de que é possível olhar o rosto de uma criança feliz porque foi numa boa escola, porque teve a oportunidade de estar estudando numa escola pública de qualidade. Eu fui aluno da primeira à 7ª série na escola pública Oscar Soares de Juara. Depois disso, fui estudar o mestrado e o doutorado em Curitiba, doutorado na Universidade de Roma. Hoje estou secretário de Planejamento do Estado. Sua formação na UFMT? E sim, graduação na Universidade Federal do Mato Grosso, toda uma história ligada à universidade pública, do qual sou professor também de uma universidade pública. Então, eu acredito no ensino público e acredito que o ensino público pode levar as pessoas a uma melhor condição de vida, a ir além da transformação. E o exemplo que eu trago da minha vida é um exemplo de fé desde o início. Estudar na escola pública em Juara e, anos depois, estar na Universidade de Roma, terminando o doutorado. E é alguma coisa semelhante que eu sonho para cada um dos estudantes do estado de Mato Grosso. Terminado esse desafio, o senhor fica na educação ou volta para o planejamento? Qual que vai ser o seu futuro dentro do governo aí? Apagar fogo? O que o senhor pretende? Como é que vai ficar essa situação? Eu gosto de desafios e sou movido à transformação e à esperança de mudar a vida das pessoas. Então, eu pretendo fazer um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação, levar esse trabalho a termo, ou seja, iniciar, executar e chegar com resultados adequados. Então, o futuro ele é meio difícil dizer agora. Mas, certamente, se aparecerem novos desafios, houver a convocação do governador, nós estaremos de pé, dispostos para encerrar fileiras. Conversei aqui com o secretário de Educação, Marco Marrafon.